Eu quero cumprimentar a todos os queridos irmãos e amigos e, portanto, digo a todos: paz seja convosco. Queridos, eu quero trazer uma breve mensagem da Palavra de Deus e vou ser bem rápido, 10, 12 minutos mais ou menos. Mas antes, porém, eu quero pedir para que você inscreva-se no meu canal, o canal O Pregador do Evangelho. Inscreva-se ali e deixe o seu joinha também. E se você se inscrever no meu canal, todas as vezes que eu postar vídeos novos, você vai ser alertado, né, que tem vídeo novo. Meus queridos e meus estimadíssimos amigos e irmãos, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, especificamente aqui o capítulo de número 4 e o versículo de número 18, que diz assim: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Agora o versículo de número 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Estimadíssimos irmãos e amigos, na década de 60 depois de Cristo, isto é, no ano 60 mais ou menos depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreve esta carta para a igreja que estava em Éfeso. E quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso. E ele ficou sabendo o que estava acontecendo com alguns irmãos na igreja de Éfeso. E ele escreve essa carta aqui, então, para dar um conselho para os irmãos daquela igreja ali entre os Efésios. Ele, aqui no versículo 18, ele inicia dizendo: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Queridos amigos, a ignorância, ela traz ela não dá clareza, mas obscurece. E foi isso que estava ocorrendo com alguns irmãos ali na igreja de Éfeso. Eles, pela sua ignorância, estavam com seus entendimentos obscurecidos, viviam nas trevas. E o apóstolo então escreve para dar um conselho para eles, para que saíssem da ignorância, abandonasse a ignorância. E no versículo 29 ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. A pessoa quando está nas trevas, quando está mergulhada no obscurantismo e na ignorância,
ele não controla a sua boca, não controla a sua língua, profere palavras torpes, palavras indecentes, palavras indecorosas, palavras de baixo calão, palavras feias, palavras nojentas, palavras chulas, palavras toscas. Quando a pessoa está mergulhado na ignorância e apartado de Deus, porque a ignorância e o obscurantismo, ele separa a pessoa de Deus, ele fica separado, ele está ignorante, ele não sabe. É como que aquele que está tateando no escuro, nas trevas. Então aqui ele dá esse conselho, ele adverte, admoesta aqueles irmãos que viviam dessa forma. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Paulo aconselha para que não falem bobagem, deixem de falar palavras torpes e falem palavras boas, palavras que vão edificar, palavras que vão edificar a vida espiritual das pessoas. Irmãos, é muito ruim a gente ouvir as pessoas que não cultivam uma boa linguagem, não cultivam o expressar-se bem. A pessoa, embora que não tenha muita cultura, mas sabendo se expressar, sabendo o que vai falar, não proferindo palavrões, não proferindo palavras indecentes, não proferindo palavras de baixo calão, palavras torpes, nojentas, palavras feias, já está bom. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que as pessoas não medem mais as palavras. É comum a gente ouvir as pessoas proferirem palavrões. Por qualquer coisinha já sai aqueles palavrões de baixo calão, aqueles palavrões horripilantes. É comum a gente ouvir. E isso não é bom, isso aí não traz resultado nenhum. Positivamente não, só traz resultados negativos. Mas ao passo que aqueles que suavizam as suas expressões, que não falam palavras torpes, mas falam palavras edificantes, palavras que somam positivamente, estes tais é bom, é salutar a gente ouvir as pessoas que ousam expressarem-se bem, que não falam, não dão guarida para a torpeza, não falam palavras torpes. Louvado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Queridos, o Evangelho, ele nos aconselha, nos ensina a sermos pessoas tratáveis, pessoas de fino trato, pessoas que as demais pessoas tenham prazer de vir conversar com as tais, pessoas que não falam palavras torpes, mas usam as expressões suaves, expressões brandas,
Louvado seja o nome precioso do Senhor. Isso é salutar diante de Deus, é agradável diante de Deus. Louvado seja o nome precioso do Senhor, porque o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que habita na vida do cristão, habita no espírito do cristão, o Espírito Santo, ele não coaduna-se com as palavras grosseiras, horripilantes, palavras nojentas, isto é, palavras torpes, palavras indecorosas. O Espírito Santo, ele é tratável. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Aleluia. Meu querido amigo, então aqui eu arremato esta breve mensagem e espero que a mesma possa ter achado guarida em vosso coração. Meu querido amigo, que Deus te abençoe riquissimamente no nome precioso de Jesus e que você tenha uma linguagem puritana, uma linguagem salutar, uma linguagem em que as pessoas tenham prazer de lhe ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. É no nome de Jesus que eu peço que esta bênção seja impetrada sobre a sua vida. Amém e amém.